E graças a Deus, né, hoje foi um dia abençoado, né, que você possa ter aproveitado bem o seu domingo com a sua família, né, onde você foi, né. Nós desejamos para vocês, agora que a gente está retornando já, né, pegando o ritmo de 2022, voltando para o trabalho, as coisas já normalizando, né, os GCs já acontecendo, então nós temos grandes expectativas para esse ano, amém? Né, nós precisamos realmente estar com essa expectativa no que Deus vai fazer. Esse é o ano, né, que nós temos o lema, o tema, né? Qual que é o tema do nosso ano? Amar e servir. 2022 é o ano de amar e servir. Olha que benção, né? Nós temos muito que aprender sobre isso, né? Esse ano sobre o amar e servir. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia aí, quem é que está com a sua Bíblia aí, vamos ver? Quem que trouxe a sua espada aí? Levanta bem alto a sua espada, assim, você está com seu smartphone, às vezes também, eu uso o tablet, levanta também, está aí, amém? Olha que benção. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí, e abrir comigo ela lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler, versículo 20 em diante. Lucas, capítulo 17. Vamos ler do versículo 20 em diante. Eu vou ler aqui na versão revista atualizada, tá? Às vezes você estiver sem Bíblia, ou talvez quer acompanhar aqui também, vai estar sendo projetado no Data Show a minha leitura. Lucas 17, começando do versículo 20, amém? Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que, primeiro, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Fecha comigo seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te pedir nesse momento a tua sabedoria, Senhor, sobre a minha vida, sobre a palavra que vai ser ministrada aqui nesse momento. Fale conosco, Senhor. Nos dê entendimento para que possamos não apenas ouvir, mas praticar a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que a tua graça, que já está neste lugar, ela se intensifique ainda mais sobre nós. E que possamos sair daqui restaurados, renovados, pelo poder da palavra de Jesus, pela presença do Espírito Santo em nós. Nós te pedimos, Deus, que caia sobre nós uma chuva de refrigério sobre o nosso coração. Deus, que caia sobre nós, Deus, né, uma bênção sobre cada família, cada lar aqui nessa noite. Eu quero te pedir isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nesse texto que eu acabei de ler com os irmãos, a gente está vendo aqui algumas coisas que fala a respeito, né, Jesus está falando aqui um pouco da sua vinda, né? E é interessante que essa conversa começa com os fariseus interrogando Jesus sobre quando viria o reino de Deus, né?
Porque havia uma expectativa de que o reino de Deus se manifestasse de uma forma visível, né? De uma forma aparente. E até hoje, né, os judeus ainda estão esperando, né, o Messias, né? Sendo que ele já veio, daqui a pouco já está retornando. Mas porque eles não tinham essa expectativa. Por isso que Jesus começa a falar para eles: olha, o reino de Deus não vem da forma que vocês estão pensando. Mas eles vêm porque o reino de Deus está dentro de nós. Amém? O reino de Deus está dentro de nós. Diga assim, que o reino de Deus está dentro de nós. Aleluia. E a seguir, Jesus começa a conversar com seus discípulos a respeito de sinais, de coisas que vão acontecer nos últimos dias, antes da sua vinda. E eu acho interessante que Jesus começa a falar com os discípulos a respeito de 2 exemplos que ele dá aqui. E ele usa primeiro o exemplo de Noé, né? Ele começa a falar assim como foi nos dias de Noé. Eu acho interessante que o Senhor, ele vai lá pro passado, né? E aponta uma situação que eles conheciam muito bem. Assim como foi nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé foi aquele homem, né, que andava com Deus. Né? Um homem que Deus chamou para que ele construísse uma arca, para que através dessa arca fosse salvo ele, sua casa e também os animais, né? Todos os seres vivos ali que o Senhor pediu: olha, cada casal, cada par de animal você coloca dentro para preservar com vida. E Noé construiu essa arca, né? Ele levou cerca de 100 anos para construir essa arca, construiu essa arca, e de repente a Bíblia fala que aconteceu o quê? Veio o dilúvio, né? E sem o povo perceber, eles foram destruídos, né? Jesus está falando: olha, eles comiam, eles bebiam, se casavam, sem eles perceber. Daqui a pouco Noé entrou na arca e houve o dilúvio. E o Senhor mostra outro exemplo também, falando a respeito de Ló. Ele está falando que Ló, nos seus dias, quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruído, de repente ele sai da cidade. E quando ele sai da cidade, a cidade toda é destruída, né? Sem que o povo percebesse aquilo. Então, nesse contexto que nós estamos vendo aqui, eu acho interessante, né, o Senhor falando a respeito de um versículo ali, no versículo 32, que diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Eu li todo esse texto porque eu quero chegar aqui. Lembrai-vos da mulher de Ló. E eu acho interessante porque a palavra de Deus, ela nunca é em vão, né? Toda a palavra de Deus, ela tem um propósito. Às vezes um versículo que você está lendo ali, você nunca entende, às vezes, por que Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós precisamos entender um pouco sobre isso. E eu quero falar um pouco sobre isso. Então vamos lembrar da mulher de Ló. Vamos entender por que Jesus nos deu essa advertência. Por que nós precisamos lembrar disso? Há algumas coisas que nós precisamos aprender através dessa história. E essa história, ela é contada lá em Gênesis capítulo 19. Lá no começo da Bíblia, a gente vai abrir lá e a gente vai entender um pouco o que aconteceu naquele momento. Gênesis capítulo 19. Todo o capítulo 19, ele está narrando essa história. Antes de entrar no capítulo 19, né? Tem aquele momento em que Abraão recebe, né, o Senhor e 2 homens, os anjos que estavam com ele. E é interessante que Abraão, Deus fala assim: como é que eu vou esconder de Abraão aquilo que eu estou para fazer? E aí Abraão começa a interceder pelo povo de Sodoma e de Gomorra, né? Senhor, se você encontrar lá, vamos dizer, 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Né? Ele vai dizendo: não vou destruir por amor aos 50. Aí Abraão começa a interceder: não, mas Senhor, e se houver 40, né? Não, pelo amor aos 40, não vou destruir a cidade. Aí ele começa, né, um pouco, olha o poder da intercessão, querido. Olha o poder da intercessão por uma cidade. Por que a gente gasta tempo orando por Luiz Alves? Por que a gente gasta tempo orando pela nossa nação? Porque nós precisamos entender o poder que há na intercessão. Por isso que nós não podemos parar de orar pelo Brasil, nós não podemos parar de orar pelos nossos governantes, nós não podemos parar de orar por Santa Catarina e pela nossa cidade, por causa do poder que há na intercessão. Abraão começou a interceder pelo um povo, porque Deus diz: eu vou ir lá para destruir, mas Abraão começou a interceder por eles. E Abraão começou a, né, Senhor, se houver 20, até quando ele chegou, né, 10, chegou no número de 10 pessoas. Puxa, certo, Abraão pensou: pelo menos 10 acho que tem em Sodoma e Gomorra. 10 pessoas acho que vai ter pelo menos.
E ele parou por ali. E aí a viagem continua. E esses homens que são anjos do Senhor chegam na cidade. O capítulo 19 começa narrando isso. Eles chegam na cidade ao anoitecer. E Ló estava na praça. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou só resumir a história para você. E aí Ló estava na praça, vê esses homens e recebe esses homens na sua casa. Ele diz assim, vem aqui na minha casa, né? Vem aqui lavar os pés, vem comer comigo, né? Olha só a hospitalidade de Ló, né? Vem aqui na minha casa. E aí esses homens, Ló não sabiam que eram anjos. Ló não sabia que aqueles homens eram anjos. Ló recebe esses homens na sua casa, trata muito bem eles. Não demorou muito, os homens daquela cidade cercaram a casa. Para quê? A Bíblia vai falar para abusar daqueles homens. Olha como é que era a cultura daquela época. Se a gente olha para hoje, né, a gente já fica assustado com coisas que estão acontecendo na nossa geração. Milhares de anos atrás já estava acontecendo essas barbaridades. Essas coisas terríveis. Os homens daquela cidade chegaram diante da casa e disseram, manda esses homens para fora, para que a gente venha abusar deles. Olha só, né? Olha o tipo de povo que havia nessa cidade. E aí Ló começa a falar, não façam isso, meus irmãos, né? Esses homens estão debaixo do meu teto, tem que proteger eles. A ponto de Ló oferecer as próprias filhas. Né? Olha só como era terrível isso, né? A cultura moral da cidade, vê como é que era. É terrível, você lê esse texto, mas a Bíblia é muito honesta sobre o que está acontecendo. Né? Ló vai oferecendo as próprias filhas, não, então eu vou entregar minhas filhas. Mas não toque nesses homens. É assim era a cidade de Sodoma e Gomorra, querido. E por isso que Deus estava enviando os homens para esses homens que eram seus anjos para destruir a cidade. Então, esses homens estão ali naquele momento, naquela situação, né, cercada, a casa cercada, eles querem entrar. Aí os homens da cidade dizem assim, quem que tu pensa que é? Né, tu veio aqui como estrangeiro, agora quer ser juiz sobre nós? Abre essa porta aí que a gente vai entrar à força. Eles estavam tentando entrar de qualquer jeito. Aí esses homens, né, os anjos de Deus, feriram os homens da cidade de cegueira. Eles ficaram cegos. Eles começaram, né, a não saber mais onde é que estava a porta, se cansaram de procurar a porta. E aí esses homens se revelam a Ló dizendo o que eles estavam ali para fazer. E eu quero ler com vocês, aí o versículo 15 até o 17. Gênesis 19, eu quero ler esses versículos com você. Ao amanhecer, Gênesis 19, 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas. Eu quero ler aqui, queridos, um pouquinho antes aqui, porque tem algo que o Senhor me chamou a atenção. No versículo 12, eu vou ler do 12, tá? Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, fazem-os sair deste lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Os genros de Ló achavam que ele estava fazendo brincadeira, né? Os genros que estavam para casar com as filhas de Ló, acharam que ele estava fazendo piada, né? Só que Ló estava pregando, né? Muitas vezes não é assim. A gente prega a palavra de Deus, as pessoas começam a rir, as pessoas começam a olhar para nós assim, Jesus vai voltar o quê, né? Que Jesus vai voltar, rapaz? Essa história já é tão antiga. Aí você começa a falar, não, meu irmão, Jesus está voltando, olha os sinais que estão acontecendo, olha o que o Senhor disse que ia acontecer, que está acontecendo. As pessoas começam, o pastor está falando piada, o pastor é engraçado, né? O pastor Henrique, que volta de Jesus o quê? Não tem nada disso. E muitas vezes é assim que acontece, quando a gente vai anunciar a palavra de Deus. As pessoas começam até a rir, que elas acham, não, isso não vai acontecer. Isso é muito importante, olha só, desde aquela época já estava acontecendo. Versículo 15, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Amém?
Esses dois versículos, na verdade, esses 3 versículos que eu li aqui, do 15 ao 17, eles é onde Deus começou a ministrar no meu coração há esse tempo. Né? A gente está fazendo a nossa leitura anual da Bíblia, né? Todo ano eu faço, né? Começa o ano, a gente renova nosso plano de leitura e começa lendo de novo, né? Eu não sei se você tem esse hábito, querido, de ler a Bíblia todo ano, mas eu quero te desafiar, querido, não é nada difícil, né? Você precisa começar a criar hábito de meditar na palavra de Deus, além dos estudos que você pode fazer, né? Mas de você ler a Bíblia. E eu estava num dia desses em casa, lendo a Bíblia, e cheguei nesse capítulo aqui, né? E o Senhor, Ele começou a falar comigo, Ele me deu uma frase, Ele me deu uma palavra naquele dia. Essa frase, ela ficou no meu coração, né? E ela ficou me martelando um bom tempo, e eu fiquei meditando sobre isso, né? Que é aqui no versículo 17, onde o Senhor diz para Ló: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Essa frase o Espírito Santo deixou forte no meu coração. Não olhes para trás. Eu quero falar com você isso nessa noite. Eu dei toda essa introdução para chegar aqui. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Não olhes para trás. Diga comigo, não olhes para trás. Por quê, querido? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Porque, queridos, eu tenho percebido e orado sobre isso. A gente percebe que há uma geração que está se perdendo porque está olhando para trás. Há uma geração dentro da igreja que infelizmente está se perdendo porque está olhando para trás. Porque está tendo saudades. Está tendo saudades do passado, da vida que vivia. E nós precisamos, queridos, de um despertamento. É apenas o começo do ano de 2022. E se nós queremos viver coisas gloriosas, nós precisamos alinhar nossa visão. Porque você não vai conseguir olhar para frente se você está olhando para trás. Você não vai conseguir ver o que está diante de você se você está olhando para trás, né? Na vida a gente não caminha de olho fechado, né? A gente não caminha assim, né? A não ser se a pessoa seja um sonâmbulo, né? Caminha de olho fechado. Mas a gente sempre caminha com o olho aberto. A gente sempre está olhando para algum lugar. Então eu quero tratar com os irmãos alguns pontos, algumas lições que vão nos ajudar a alinhar nossa visão para esse ano 2022. Porque, queridos, nós não podemos olhar para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló que olhou para trás? Lá no versículo 26, lá de Gênesis 19, dá o resultado. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Uma coisa interessante para nós observar, queridos, é que muitas pessoas, elas estão vivendo uma vida paralisada, sua vida espiritual, como uma estátua, né? Ela tem uma vida espiritual paralisada. Há uma morte sobre a vida dela, porque quem olha para trás acontece isso. Uma pessoa que vive olhando para trás, ela se transforma numa pessoa morta espiritualmente. Morta espiritualmente. Uma estátua, né? Não vai para frente, não vai para trás, né? Eu creio que ela morreu assim, ó. Nessa posição. Ah, você quer ficar... vai ficar eternamente assim, ó. Olhando para trás. Eu creio que é nessa posição que ela ficou, né? Corpo para frente, olhando para trás. Uma estátua. E assim, querido, tem pessoas assim, vivendo dessa forma. E nós precisamos, querido, entender pela palavra de Deus. E primeiro ponto, primeira questão que a gente vai conversar aqui, uma lição para a gente aprender. E eu quero, se você anota, escreve, né? Pode anotar. Diz assim: aonde estão os teus olhos? Essa primeira reflexão que eu quero fazer com você. Lembra, Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Então a gente está estudando a história para aprender algo com isso. Nada do que foi escrito está escrito em vão. Está escrito por algum propósito. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então se Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló, é porque alguma coisa importante tem nisso. Jesus não ia falar isso só por falar. Jesus falou porque nós precisamos então lembrar. Então vamos recordar desses acontecimentos para poder pôr em prática na nossa vida. E para poder viver de uma forma correta. Se tem uma forma que nós não podemos viver olhando para trás. Primeiro ponto que eu quero fazer você refletir comigo. Aonde você está olhando? Onde estão os teus olhos agora? Agora. Eu quero que você pare um pouco e pense sobre isso.
Aonde você está olhando agora? Você precisa saber em que direção estão os teus olhos. Você precisa entender aonde estão os teus olhos nesse início de ano 2022. Para que direção você está olhando? Qual é as metas? Qual é os propósitos? O que está diante dos teus olhos agora? Porque muitas vezes a gente começa um ano novo vivendo uma vida velha ainda, né? A gente começa um ano novo, né, cheio de expectativas. A gente começa um ano novo cheio de esperança. A gente começa um ano novo, vai ser tudo diferente. Mas se você está olhando para trás, isso não vai acontecer. Para que as coisas comecem a acontecer na tua vida, você precisa mudar a direção dos teus olhos. É a mesma coisa que uma pessoa que vai num carro, né? A pessoa que você que dirige, você sabe, né, que o carro ele é projetado para quê? Para você olhar para frente. Você nunca vai ver alguém no trânsito assim, né? Pé acelerador é aqui. Por que você não vê isso? Porque, querido, fatalmente o que vai acontecer com uma pessoa que está dirigindo assim? Ele vai bater em alguma coisa, ele vai matar alguém, ele vai dar num carro, ele vai atropelar uma pessoa, porque ele não está vendo nada que está diante dele. O carro, ele é projetado, tem o retrovisor, tem os espelhos, você pode buscar as referências, né, ali, está vindo uma moto, tem um pedestre, mas a maior parte do tempo que você está dirigindo, você está olhando para frente. Você não está olhando para trás. Você está olhando para a estrada. Você está prestando atenção no que está diante de você. Então, pessoas que às vezes estão andando uma vida espiritual olhando para trás, elas estão fazendo o quê? Estão atropelando todo mundo. Porque não estão enxergando ninguém que está diante delas. Isso é uma questão que nós precisamos tratar na nossa vida agora. Aonde estão os teus olhos? Você começou esse ano olhando para que direção? Você está com o teu coração preso lá em 2020? Você está com o teu coração preso lá em 2019, lá em 2015? Eu estava pensando sobre isso, né? Antes da pandemia a pessoa está olhando lá para trás. Cara, o mundo mudou nesse tempo todo. As coisas mudaram. As coisas já mudaram. Querendo você ou não, o mundo mudou nesses últimos anos. O mundo mudou. Então a gente olha para trás, porque antes da pandemia, sabe? Esquece das coisas que ficaram para trás. Você precisa olhar para frente. Às vezes a gente está olhando lá para trás, querido. Você precisa atualizar a tua visão. Atualizar a tua visão. Esse é um ponto muito importante porque a Bíblia fala de um povo, queridos, que pereceu no deserto. Porque ficou olhando para trás. A gente fala do povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel foi o povo que Deus libertou do Egito? O povo que o Senhor libertou daquela escravidão. A Bíblia fala, no livro de Êxodo, quando você está lendo ali, você vê que Deus chama Moisés através da sarça e diz assim, eu ouvi o clamor do meu povo. O povo está clamando a mim para que eu vá libertá-los. E eu desci para livrá-los. Então, Deus ouviu o clamor do povo, chama Moisés e diz, agora vai para o Egito libertar meu povo. Moisés, no começo ele dá uma travadinha, né? Mas depois, tá bom, Senhor, eu vou. Moisés vai para o Egito, agora está ele e Arão, seu irmão, diante de Faraó, dizendo, deixa meu povo ir para que me adore. Faraó vai lá, resiste, não vai, Deus envia as pragas, e aquela batalha toda, né, espiritual, até que chega na última morte dos primogênitos, Faraó, né, decide, olha, vão embora daqui, saiam daqui, e o povo sai do Egito. O povo agora ele começa a caminhar em direção à terra prometida. Chega um momento agora, nessa caminhada, eles estão diante do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho, aquele momento ali, a Bíblia fala que eles estão diante de 2 desfiladeiros, né? Ali, o mar na frente, o exército de Faraó vindo persegui-los. O povo começa a ficar com medo, eles vão matar a gente. O Senhor envia um anjo lá para trás, na retaguarda, para proteger o povo, e diz para Moisés, por que clamas a mim? Fere o mar, e Moisés taca ali, né, o bordão, o mar se abre, o povo passa os pés enxutos, o exército tenta perseguir, Deus fecha o mar, e o exército é destruído, glória a Deus, o povo é livre, o povo é liberto. Agora eles estão nessa caminhada em direção à terra prometida. Sabe por quê, queridos? O povo de Israel, eles sabiam para onde eles estavam indo, porque Deus já tinha dito para Abraão, quando ele fez a promessa, eu vou te dar uma terra.
né? Eu vou te dar uma terra, essa terra onde você peregrinar vai ser tua. Abraão passou isso para Isaac, Isaac passou isso para Jacó, Jacó comunicou isso a seus filhos, e os filhos comunicaram aos seus filhos, ou seja, toda a nação sabia da promessa. Toda a nação conhecia a promessa de Deus. Eles sabiam até quanto tempo eles iam ficar lá, porque Deus tinha dito para Abraão, por 400 anos, o teu povo vai ser escravo. Então naquele momento que o povo começou a clamar, eles sabiam que era o tempo da promessa de Deus. O Senhor vai nos livrar daqui. E aí Moisés, usado por Deus, tira o povo do Egito. Só que, atravessando o mar, não demorou muito, passou 3 dias. Eles estavam sem água, começaram já a reclamar. Começaram a olhar para trás. Ah, o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer de sede? Começaram a murmurar. Aí começaram a caminhar um pouquinho mais. Ah, o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer de fome? Não demorou muito. Ah, o Senhor nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto? Ah, faltava sepulcro lá no Egito, por acaso, para a gente morrer aqui. Faltava túmulo lá, para trazer nós para morrer nesse lugar. Querido, o povo estava escravo, oprimido no Egito. Eles não puderam suportar um período de prova na vida deles. Já começaram a olhar para trás. Começaram a olhar para trás. Muitas pessoas estão assim nesses dias. Não pode passar uma provinha que aconteça. Já começa a olhar para trás. Já começa a olhar para trás, já começa a murmurar de Deus. Falar da igreja, porque a igreja, porque o pastor, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu dou dízimo, eu dou oferta, por que está acontecendo isso comigo? As pessoas não podem passar um momento de prova. Elas já começam a murmurar e olhar para trás. E o povo que saiu do Egito, não demorou muito, já estava querendo voltar para lá. Mas foram eles que clamaram para sair. Assim somos muitos de nós, querido. Você muitas vezes chegou na igreja, chegou com o teu casamento destruído, chegou com a tua casa arrebentada, chegou com a tua vida arrebentada nas drogas, na pornografia, na prostituição, seja o que for. Deus te trouxe esse lugar, você clamou para Ele, Senhor me liberta, e o Senhor te enviou um libertador e te libertou. Ele tirou desse lugar de escravidão. Hoje você é livre, só que não demorou muito tempo, uma prova veio na tua vida, você já começou a murmurar e dizer, Deus, por quê? Senhor, eu vou sair da igreja, eu vou parar de ir no culto. Como se isso fosse ameaçar Deus. Como se Deus fosse se mover pelas tuas ameaças. Como se Deus fosse se mover pelo teu mimimi e chororô. Você precisa parar de reclamar. Comece a passar pelas provas com fé e força diante de Deus. Você não vai conseguir vencer nessa vida se você é fraco nos momentos de você ser forte. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Se no momento de luta, de dor, de situação difícil, você estiver vivendo, aquele chororô todo, aquela coisa, você tem que aprender, porque se você olha para trás, você sempre vai ver problema, porque às vezes Deus está com a solução diante dos teus olhos, Ele está na tua frente, mas você está olhando para trás, é por isso que você não vê. É por isso que você não está entendendo o propósito de Deus. Porque a solução está nos teus olhos, está na tua cara. Você só não enxerga porque você não está olhando para frente. Você não está olhando para quem você deveria olhar. Então o povo de Israel, infelizmente, acabou perecendo no deserto. Por causa da sua murmuração, por causa da incredulidade e por causa que ficaram olhando para trás. O coração deles estava no Egito. Lá em Atos capítulo 7, versículo 39, a Bíblia fala sobre isso. Atos 7, 39 diz assim: a quem nossos pais não quiseram obedecer. Aqui está falando do povo de Israel, né? Lá do Egito. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Então no coração deles, eles já queriam voltar para o Egito. Uma das coisas importantes, querido, que Jesus nos adverte, antes de eu entrar para o segundo ponto, grava bem essa palavra, o coração. Vou falar sobre isso. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus vai dizer, presta atenção, por que você não pode olhar para trás? Porque Jesus diz aqui, Lucas 9, 62, Lucas 9, 62, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Diga assim comigo, ninguém que põe a mão no arado,
e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Presta atenção. Por isso que nós não podemos olhar para trás, porque quem olha para trás não está apto para servir no reino. Por isso que você tem que corrigir tua visão. Corrigir para onde você está olhando. Por isso que eu tratei aonde estão os teus olhos agora. Você está olhando para trás? Porque se você estiver olhando para trás, você não é apto para o reino de Deus. Porque se você começa eu vou andar com Jesus, mas daqui a pouco já está querendo, desistir de tudo, não quer mais fazer GC, não quer mais discipular, não quer mais fazer mais nada. Você já está olhando para trás? Você mal começou. Eu sou discipulado agora, começou um GC agora, começou algo agora, já está olhando para trás? Mal começou, querido. Você não está apto para o reino de Deus, então. Isso é sério, é Jesus que está falando. Porque que nem o pastor Alto sempre fala, é uma caminhada de perseverança. Vão ter dias difíceis, vão ter dias tribulosos, sim. Mas nós nunca podemos olhar para trás. E o segundo aspecto que eu quero tratar com os irmãos, que eu falei agora há pouco, é onde está o teu coração. Onde estão os teus olhos? Agora eu quero ir um pouco mais profundo nisso. Eu quero perguntar para você, é o teu coração. A Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 6, 21. Mateus, capítulo 6, 21. Jesus está falando assim, que aonde está o teu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. E amados, tesouros falam de valores, falam de coisas que nós consideramos precioso. O tesouro, ele pode representar tanto a riqueza, mas também ele pode representar o teu tempo. Porque a gente fala, tempo é dinheiro, Tem uma coisa tão valiosa quanto o tempo hoje em dia. E aonde você está gastando o teu tempo? É ali que está o teu coração. E aonde o teu coração está, os teus olhos também estarão. Se você está olhando para uma direção, é porque o teu coração já está lá. Teu coração já está lá. É por isso que Jesus diz, onde está o teu tesouro, teu coração vai estar também. E se o teu coração está lá, os teus olhos vão estar naquela direção. Por isso você precisa enxergar. Saber o que é que você tem considerado valioso nesses dias. Teu tempo a sós com Deus, ele é precioso para você? Ler a Bíblia é precioso para você? Orar é precioso para você? Tirar tempo com Deus é precioso para você? Que nem eu falei hoje de manhã, nessa semana a gente tirou, fez uma consagração de redes sociais, YouTube, a gente tirou um tempo, para se afastar um pouco disso. E a gente percebe, só um pouquinho que a gente tirou, só para dar um gostinho, a gente já vê o quanto que a gente, já fica meio se coçando, para ficar ali, Às vezes, no YouTube, no Instagram, porque muitas vezes a gente está preso a essas coisas. Ou no Netflix. Não é errado, querido, a gente acompanhar essas coisas. Mas a questão que eu quero tratar é aqui, aonde está o teu coração? Porque tem pessoas que elas não conseguem se libertar, queridos. Da pornografia. Porque os seus olhos estão ali, porque o coração dela está ali. Ela não consegue se libertar disso. Ela está presa naquele pecado. E aquele pecado atrai ela dia após dia. E você precisa saber que muitas vezes o teu coração é a fonte. É a fonte da vida. A Bíblia fala lá abre para mim Provérbios capítulo 4, 23. Na versão NVT. Nova versão transformadora. Provérbios 4, 23. Se você conseguir lá. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o quê? O rumo da sua vida. Acima de todas as coisas, sobre tudo que se deve guardar, você deve guardar teu coração. Então, querido, para que você possa ter uma visão alinhada com aquilo que Deus quer para a tua vida, você precisa saber o que está dentro do teu coração agora. O que é tesouro para você? O que é valioso para você hoje? Aonde você está investindo o teu tempo, tuas energias? Porque muitas vezes a gente fala que a gente ama Deus, ele é tudo para mim, é tudo que eu tenho, glória, mas não é a verdade no dia a dia. Porque no dia a dia ele não tem nenhuma hora do teu dia.
Porque no dia a dia, você não dá nem sequer um minuto para orar, tirar um tempo com a palavra. Então, assim, não é verdade isso. Infelizmente, querido, essa é a realidade. Porque o cantar é muito fácil. O viver é outra coisa. Viver é outra coisa. Por isso, que se você está olhando para trás, e aqui eu não estou apontando para ninguém, é uma reflexão para toda a igreja. Se por acaso você estiver olhando para trás, é porque o teu coração está lá. Teu coração está lá. Assim como o povo de Israel, o coração já estava no Egito. Eles não conseguiam ver a promessa de Deus que estava diante deles. Canaã estava ali pertinho, pertinho. Eles só precisavam andar um pouco mais. Tinha gigante? Tinha gigante. Eles precisavam lutar um pouquinho? Iam lutar. Mas Deus diz, eu vou entregar essa terra na mão de vocês. Só que eles preferiram confiar na visão deles. Porque eles olharam para a terra e disseram assim, tem gigante, nós somos como gafanhoto, e eles vão esmagar nós, e nós somos pequenos, e começaram a olhar a visão deles, era assim. E muitas vezes a gente está enxergando dessa forma, não, vamos voltar para o Egito, porque lá estava melhor, a gente estava mais seguro. Onde que está o teu coração nesse momento? As fontes do teu coração estão poluídas? Uma coisa que Deus quer destruir na nossa vida. Você sabe o quê? Deus quer destruir o pecado. Só que, preste atenção sobre isso. Se Deus quer destruir o pecado, e agora, se você tem consideração por alguns pecados, isso é tão gostoso para mim, então você está apegado a isso. Você acaba tornando isso valoroso para você. E diz, Deus, isso aqui tudo bem, mas esse pecado aqui não, isso aqui eu quero continuar comigo. Aqueles que a gente chama o pecado de estimação, né? A gente vai levando. Só que Deus quer destruir isso, Deus quer destruir. Deus quer destruir. Sabe, Deus quer trazer uma transformação geral nas nossas vidas. Destruir das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta dEle. E o pecado te afasta do Senhor. O pecado me afasta da presença do Senhor. Nós vemos, queridos, que muitas vezes o nosso coração está contaminado, as fontes da nossa vida estão contaminadas, porque os nossos olhos estão no lugar errado. E nós estamos poluindo as fontes. Poluindo as fontes. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente olha, a gente está poluindo as fontes do nosso coração. E o rumo da nossa vida está indo para a direção errada, porque a gente não está olhando para o lugar correto. E o último para a gente trabalhar aqui, quero tratar com vocês, corrija a tua visão. Olha para a pessoa aí do seu lado e me ajuda aí dizendo, meu irmão, corrija a tua visão. Corrija a tua visão. Então nós estamos tratando até agora sobre o problema de olhar para trás. Eu estou tratando com você até agora sobre o problema de quem olha para trás. E eu dei exemplos na Bíblia de um povo inteiro que olhou para trás. Infelizmente, eles não puderam usufruir da vida que Deus tinha diante deles. Porque eles estavam olhando para o Egito. Então eu tratei com você até agora esse problema. Você não pode olhar para trás. Se você está caminhando com Cristo, uma coisa é certa. Esqueça do que ficou para trás. E avança. Aconteça o que acontecer. Não olha mais para trás. Aconteça o que acontecer contigo. Estão querendo me matar. Não vou olhar para trás. Estão querendo me prender. Não vou olhar para trás. Estão querendo me calar. Não vou olhar para trás. Era assim que a igreja vivia. Eles tentaram calar a igreja de qualquer maneira. Prenda Pedro, prenda João, vamos matar eles. De tudo quanto era jeito. Mas eles não olharam para trás. Porque eles tinham uma missão. Eles tinham um alvo. Os olhos deles estavam fixos no lugar. E olha só, abra comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Corrija a tua visão. Então para onde você tem que olhar? Vamos ver junto. Não olhe para trás, mas olhe para onde? Para onde que eu tenho que olhar então? Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e o 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Olha só, se desembaraça de todo o peso do pecado. Por quê? Que tenazmente nos assedia. E corramos com perseverança. Diga assim, corramos com perseverança. Precisamos ter isso. A carreira que nos está proposta. Então tem uma carreira que nos está proposta, amém? Você tem diante de você uma carreira que está proposta para a tua vida. O versículo 2 vai dizer assim, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Para onde você tem que olhar? Firmemente para o autor e o consumador da tua fé, que é Jesus. Vamos repetir esse versículo comigo, diga assim, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Diga, fecha os teus olhos junto comigo, vamos declarar isso com fé. Eu preciso olhar firmemente para o autor e o consumador da minha fé, Jesus. É isso que você tem que fazer, querido. É lá que os teus olhos têm que estar. E não tem que estar só olhando, é olhar firmemente. Você ficar aqui, ó. Jesus deu uma desviada, você está lá. Você não perde os olhos. Sabe por quê? Porque os seus olhos são como chamas de fogo. Quando você olha para os olhos de Jesus, você vai ver fogo nos olhos dele. Você vai ver fogo. E aquele fogo, ele te consome também. Aquele fogo, ele te pega também. E aí você vive uma vida incendiada por Jesus. Porque você olha nos olhos dele e você está vendo fogo. Sabe por que João percebeu que os seus olhos eram como fogo? Porque ele estava olhando firmemente. Ele percebeu, tem fogo nos olhos de Jesus. Ele olhou nos olhos. Quando você olha nos olhos de alguém, você começa a perceber, né? Pô, tem uma sujeirinha aqui, né? Você percebe, tem uma coisinha aqui. Porque quando você olha firmemente para alguém, você começa a perceber isso. E vamos lá, continuando. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Amém? Quem está disposto nesse ano a olhar firmemente para Jesus? Olhar firmemente para Jesus. Queridos, esse é o desafio para nós. Colocar nossos olhos em Jesus e olha, vamos embora. Uma das frases que eu ouvi o pastor André Chalito falando no passado, e eu gostei muito dessa frase. Ele diz assim que o maior inimigo da visão é a vista. O maior inimigo da visão é a vista. A Bíblia fala que nós não vivemos por vista, mas por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A Bíblia fala que nós não vivemos por vista, mas por fé. Então por onde que nós olhamos? Por meio da fé. Porque, queridos, você pode ter essa visão assim. Os teus olhos muitas vezes estão vendo problema. Problema, né? Os teus olhos, né? Estão enxergando isso, problema. Agora, se você tem uma visão de fé, você sabe que ali tem um problema. Mas você vê pela palavra de Deus que aquele problema tem solução. Você vê que aquela enfermidade que aquele irmão, que aquela pessoa tem, puxa, pelos olhos naturais, a medicina diz, não tem o que fazer, né? Mas quando você vai pelos olhos da fé, você enxerga que o Senhor Jesus pode curar. Porque os teus olhos enxergam dessa maneira. Ah, um médico não tem o que fazer mais, pastor. Puxa, já tratamos, já fizemos isso, fizemos aquilo, os médicos já desenganaram. Aí você olha com as vistas, com o teu olhar, né, carnal. Ah, tadinho, né, coitado. Mas se você decidir olhar por fé, não, mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele vai curar. Mas pode? Claro que pode. Vamos orar? Vamos. Essa é a visão que você tem que ter. A visão da fé. Corrija a tua visão. Diga assim, eu preciso ter a visão da fé. A visão da fé. Olhar conforme Cristo está olhando. A Bíblia fala assim, que eu falei, né? O maior inimigo da visão é a vista. Muitas vezes, você vai se encontrar diante de situações em que os teus olhos vão olhar para aquilo e vão se assustar às vezes, né?
Só que o que você precisa nesse momento? Sabe do quê? Da palavra de Deus. E a Bíblia fala lá em Josué capítulo 1, versículo 6. Texto que a gente conhece muito bem, né? Josué capítulo 1, versículo 6 até o 9. Nós precisamos olhar pela palavra de Deus. Quem lembra, semana passada o pastor ministrou sobre a importância da palavra de Deus. Isso é verdade, nós precisamos da palavra. Porque presta atenção, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, se você precisa ter uma visão de fé, você precisa olhar para onde? Para a palavra. É aqui que você vai alinhar a tua visão. E aí Deus diz para Josué, olha, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Sabe, querido, se eu perguntar aqui, quem quer ser bem sucedido aí? Levanta a mão. Ninguém, puxa vida, desculpa. Vou perguntar de novo, né? Quem quer ser bem sucedido aqui? Amém, querido, glória a Deus. Quanto não quer ser bem sucedido? Só que tem uma chave para isso. E a chave é o que a gente acabou de ler. O Senhor está dizendo, olha, você precisa meditar dia e noite na minha lei, na minha palavra. Não cesse de falar dela. Fale, ela tem que estar no teu coração. E é isso que vai alinhar a tua visão. Para você ter uma visão de fé correta, você precisa olhar para a palavra de Deus. E como eu falei lá no princípio, você, meu irmão, e minha irmã que está aqui nessa noite, você precisa ler a Bíblia. Querido, isso é inegociável, inegociável. Você quer ter uma vida de vitória, uma vida... É inegociável, querido. Não venha dar desculpa. Você precisa ler a Bíblia. Ah, eu não gosto de ler. Vai gostar. Querido, é inegociável. Desculpa. Vai gostar. Porque se você quer ter uma visão de fé, não tem como sem a palavra, sem a Bíblia. Você vai precisar estudar a palavra, você vai precisar ter fome. A Bíblia fala lá no Salmo 119, né? Dizendo que... Eu não lembro agora o versículo assim, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lembra que eu falei sobre o coração? O que é do teu coração? Está sujo, poluído? Ou no teu coração está cheio da palavra? Teu coração está cheio da palavra? Então você não vai pecar. Se o teu coração está cheio da palavra, você não vai pecar. Ah, eu peco, eu caio toda hora. Sabe por quê? Porque o teu coração não está cheio da palavra. Não está cheio da palavra. Quando você se enche da palavra, uma coisa vai acontecer com você. Você tem temor. Quando você lê a Bíblia, você tem temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por temor, quando vem aquela tentação, você lembra do que está escrito e você foge disso. Agora, uma pessoa que não é cheia da palavra, ele vai cair em qualquer armadilha que o diabo pode botar para ele. Qualquer armadilha ele vai cair. Por isso nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Amém? A Bíblia fala, lá em 2 Coríntios capítulo 4, que já estou caminhando para o final, irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, do 16 até o 18. Paulo está falando sobre isso. Antes de chegar nesse momento, Paulo está falando de todas as lutas e batalhas que ele vem passando no seu ministério, né? Paulo está narrando, porque perseguições, né, coisas que Paulo passava no ministério. E quantos aqui não passam por lutas, né? Quantos aqui não estão passando por tribulação, por momentos difíceis na vida? Nós passamos ou não? Né? Amém? Passamos. Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, né? Então eu tenho uma promessa de Deus para a tua vida, você vai ter aflição. É a garantia de Jesus, que você vai ter no mundo aflição. Ele falou isso. Essa promessa ninguém quer, né? Ninguém diz amém para isso, né? Mas é uma verdade, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, olha só, eu venci o mundo. Glória a Deus. Então, queridos, nós passamos por aflições na vida. Só que o problema é que quando a aflição chega, muitas pessoas estão fazendo o quê? Olhando para trás. Ao invés de olhar firmemente para Jesus.
Então Paulo está falando sobre isso. Ele está dizendo, por isso não desanimamos. Porque às vezes, na caminhada dá aquela vontade de desanimar, mas ele está dizendo, por isso não desanimamos. Por que ele não desanima? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. E ele vai dizer aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Eu gosto muito dessa expressão, leve e momentâneo. A gente olha para a vida de Paulo, o cara perseguido, apanha, naufrágio, vai para a prisão, apedrejado, tudo coisa que acontece. Ele chama tudo isso de leve e momentâneo. Olha a visão de quem olha para Jesus. Se fosse cada um de nós, a gente dizia, ai meu Deus do céu, que tribulação. Mas Paulo está escrevendo dizendo assim, é leve e momentâneo. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, à tua vista. Você não pode atentar para aquilo que teus olhos estão vendo, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então você quer viver uma vida vitoriosa sem desanimar, você precisa olhar para o lado correto. Assim como Paulo está dizendo, a gente não desanima. Porque nós não atentamos para as coisas temporais da vida. Nós estamos olhando para o que é eterno. Paulo vai falar lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo habita. Se os teus olhos estão lá, você, querido, vai passar o que passar nessa vida. Você não vai olhar para trás. Você vai estar olhando firmemente para Jesus. Até a tua morte, você não vai olhar para trás. É isso que um cristão, é isso que um filho de Deus vai viver. Uma vida firme em Cristo Jesus, porque ele está olhando fixamente em Cristo. É isso que nós precisamos, queridos. Nós vivemos de glória em glória, amém? A Bíblia diz que nós vivemos de glória em glória. E às vezes, queridos, não é só a respeito ao pecado, olhar para trás por causa do pecado. Às vezes você está olhando para trás porque você está com saudade de experiências que você já teve na tua vida com Deus. E você está olhando para trás, para uma glória que você já viveu lá atrás. E você está preso lá. E a Bíblia diz que é de glória em glória, glória em glória. Quanto mais você anda, mais glória tem. Só que você está preso a uma experiência que você viveu lá em 2005, lá em 2004. Ai, aquele culto foi tão abençoado, nunca mais vivi um culto como aquele. Poxa. A Bíblia diz que é de glória em glória, então você está preso lá, está olhando para trás. E Deus tem algo novo para você, fresquinho nesse ano. Eu quero te convidar a ficar de pé, meu irmão. Eu quero orar com você. Chamar o louvor aqui para me ajudar um pouquinho. Amém? Por gentileza. Quero convidar você, meu amado, a fechar os teus olhos agora. Enquanto o louvor vai se preparando aqui, eu quero convidar você a refletir sobre o que você ouviu. Será que você tem olhado para trás nesses dias? E você precisa corrigir a tua visão? Feche os teus olhos agora e comece a meditar um pouco. Porque eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa noite para trazer cura e restauração no teu coração. Eu não sei como que você chegou até aqui. Eu não sei como que você está hoje. Eu não sei, querido. Realmente eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que Deus é misericordioso. E se Ele está falando para você hoje, filho, você tem olhado para trás nesses dias, mas eu quero corrigir tua visão. Olha para mim. Olha para mim. Tira os teus olhos do problema. Tira os teus olhos daquilo que você está vivendo agora. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim.